Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria ter você conosco em mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. É um enorme prazer recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, para estarmos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Lições essas que são nos fornecidas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora CPAD. Antes da aula começar, nós queremos fazer o tradicional convite que já estão acostumados. Verificou se você é um inscrito aqui no canal? Não? Então faça isso já. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho de notificação, escolha a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. Aqui no canal ADMP TV você terá cultos ao vivo, transmissão de congressos maravilhosos, palavras edificantes, louvores que com certeza irão enriquecer o seu devocional. Portanto, não perca tempo e já nos siga também em nossas redes sociais. Nós queremos também pedir para que você dê aquele joinha, aquele like, porque isso ajuda e muito o nosso canal. Além disso, o seu comentário é sempre muito importante. Bem-vindo, bem-vinda! Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos e irmãs, a lição de hoje é a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo nos diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A verdade prática nos diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, uma das primeiras listas que o apóstolo Paulo faz envolvendo os dons do Espírito Santo. Muito bem, nós estamos diante de uma lição muito importante que tem profundos ensinamentos para nós. E, claro, que continuamos nesta odisseia de estudarmos o Espírito Santo, a sua obra e a sua atuação sobre o mundo. A grande diferença é que agora nós vamos focar em alguns aspectos relativos à obra do Espírito Santo. E qual é o seu papel para a igreja do século atual? Uma lição imperdível que eu tenho certeza que irá edificar a sua vida. Vamos, portanto, à introdução de nossa lição. Hoje, na lição, a verdade prática, ou verdade aplicada, ela começa com o termo pentecostal. Esse termo, até agora, não foi devidamente explorado em nossas aulas. Se você observar na primeira lição, nós ficamos focados no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, em tratá-lo como pessoa e suas características. Na segunda lição, nós vimos o plano do Espírito Santo dentro da redenção. Nós falamos sobre o Espírito Santo atuando veementemente também com o seu batismo, o batismo com o Espírito Santo, que foi a nossa lição 3. Mas nós não falamos ainda sobre o termo pentecostal. Aliás, dois termos muito comuns, principalmente no século XX, no século XIX em diante, os termos carismáticos e pentecostais. Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Será que todo carismático é um pentecostal? Será que todo pentecostal é um carismático? Muito bem. Na nossa introdução de hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, antes de falarmos sobre os dons espirituais. A primeira coisa que eu gostaria de que você registrasse, pelo menos
a título de introdução, e eu vou colocar aqui para os irmãos isso aqui bem claramente, pelo menos a título de introdução, nós devemos entender o que é ser um carismático. Vamos começar primeiro com a palavra carismático. Nós sabemos que, em termos atuais, a palavra carismático está muito associada a um movimento recente da Igreja Católica Romana, em que um dos seus segmentos passou a buscar línguas estranhas, curas e até mesmo profecia. Mas a verdade é que o termo é um mais antigo do que parece. Carismático, e nós vamos depois entrar um pouquinho mais na raiz da palavra, no tópico 2 propriamente falando, se refere às pessoas que creem nos dons espirituais e que buscam os dons espirituais. Ou seja, um carismático é aquele que crê e busca dons espirituais. Dons espirituais. É isso que nós chamamos, a grosso modo, é bom deixar claro que nós poderíamos refinar um pouco esse conceito, mas isso aqui está de bom tamanho. Só que nós também temos o que chamamos de pentecostal. E o que vem a ser o pentecostal? Eu ouso dizer para você que carismático veio bem antes de pentecostal. O carismático, aqueles que creem no batismo, aqueles que creem no Espírito Santo, que creem nos dons espirituais, que buscam, remontam muito antes do movimento pentecostal. Definir o que é pentecostalismo não é uma tarefa fácil. A definição que eu vou dar aqui é a definição que está de acordo com o credo de nossa igreja e com aquilo que nós cremos teologicamente falando. Um pentecostal, ele também crê e busca os dons espirituais, mas é um movimento mais específico do século XIX em diante. Alguns, inclusive, gostam de falar que os pentecostais são um recorte na história a partir do movimento da chamada Azusa Street, nos Estados Unidos. Na Azusa Street nós temos o chamado avivamento do século moderno, ou da idade moderna, idade contemporânea. E o que marca o pentecostal? Basicamente, eu vou dizer para os irmãos aqui, e repito, os irmãos encontrarão definições mais elaboradas e mais trabalhadas em outros momentos, mas o que eu vou falar aqui para os irmãos já está de bom tamanho para uma aula de escola bíblica dominical. Duas características nos marcam em relação aos carismáticos. Nós cremos e buscamos os dons espirituais, mas o que nos marca é o batismo no Espírito Santo. Nós cremos que, primeiro, o batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão. Isso foi falado na última aula. A primeira diferença entre um pentecostal em relação a outros movimentos carismáticos é o fato, e eu vou colocar isso aqui para os irmãos, que nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente de conversão. Esse termo, ele foi bastante trabalhado na aula passada, inclusive lembrando que nós enxergamos o batismo no Espírito Santo, nós costumeiramente chamamos de batismo no Espírito Santo, nós chamamos o batismo no Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, Eu sei que alguns vão querer criar muita tempestade em cima de batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, mas é bom lembrar que tradicionalmente, a grosso modo, nós tratamos como sinônimos. Claro que alguns dizem, com o Espírito Santo quer dizer na conversão, no Espírito Santo uma experiência de imersão, mas isso não vem ao caso. Muito bem,
Então, a primeira característica do pentecostalismo histórico é que o batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão. E talvez a segunda diferença, minimamente falando, é que para nós, o batismo no Espírito Santo, para nós pentecostais, o batismo no Espírito Santo, ele vem no sentido de capacitar o crente. Nós também falamos sobre isso em outras áreas. Ou seja, para os pentecostais, a grande finalidade do batismo no Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, é a capacitação. É a capacitação para o serviço da igreja. Quando eu falo serviço da igreja, eu incluo principalmente aí a evangelização. Eu incluo aqui mais especificamente a evangelização. Nós pentecostais temos como principal característica crermos que o batismo no Espírito Santo, ele veio para capacitar-nos para pregar a palavra do Senhor. Não apenas isso, mas com a principal tarefa essa, evangelização, anunciar as verdades do Evangelho. Você vai ver que há algumas diferenças entre alguns segmentos que creem no batismo, que creem, por exemplo, na busca de dons espirituais. Por exemplo, você vai ver que se nós olharmos para o movimento metodista, por exemplo, há diferenças aí em relação ao pentecostalismo atual. Os metodistas, por exemplo, eles creem que o batismo no Espírito Santo está atrelado à santificação plena, santificação completa. Enfim, essa basicamente é a ideia do pentecostalismo. Todo pentecostal é um carismático, sim. Todo pentecostal é um carismático porque nós cremos e buscamos o Espírito Santo. Mas nem todo carismático é um pentecostal, ok? Então isso é importante de ser diferenciado. Repito, você vai encontrar autores divergentes com alguma coisinha aqui ou ali, mas em essência é isso. Portanto, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal porque nós cremos nessas duas estruturas interpretativas. Muito bem, observe que a nossa lição, ela tem uma palavra que nos chama a atenção. Que palavra é essa? A palavra atualidade. Eu espero que você esteja anotando aí. Por que atualidade? Parece que há aqui um contrassenso. Existe alguém que diz que os dons espirituais não são atuais? Sim, nós temos duas correntes muito fortes dentro da igreja. Alguém pode dizer assim, eu sei, professor, é o tradicionalismo e o pentecostalismo. Bom, sim e não, porque na verdade, você tem igrejas tradicionais, que nós chamamos de igrejas reformadas históricas, que não são igrejas que não creem na atualidade dos dons espirituais. Portanto, nós vamos fazer aqui duas observações. Primeiro, nós temos duas correntes no seio da igreja. A primeira corrente que nós temos e que nós não seguimos é a corrente cessacionista. Corrente cessacionista. O que diz os adeptos da corrente cessacionista? Eles dizem que os dons espirituais foram dados para a igreja no primeiro século com duas finalidades. Primeiro, para ratificar e fortalecer a pregação do evangelho naquela terra, porque é claro que ninguém aceitaria o cristianismo se não houvesse sinais, milagres, manifestações sobrenaturais. Então, para os cessacionistas, a primeira finalidade dos dons espirituais foi confirmar, anote isso aí, confirmar a pregação do evangelho dos apóstolos.
ou seja, confirmou o evangelho no chamado colégio apostólico. Segunda ideia cessacionista é que os dons espirituais foram utilizados também para ajudar na escrita da Bíblia Sagrada, o que nós chamamos de cânon sagrado. Para os adeptos do cessacionismo, os dons espirituais, então, foram dados na época apostólica para, primeiro, confirmar o evangelho no colégio apostólico, para que ministrassem, e segundo, para que a Bíblia fosse escrita e organizada. Quando cessa a era apostólica, no primeiro século da era cristã, da igreja primitiva, e quando o cânon bíblico é fechado, ou seja, encerrado, acaba-se aí os dons espirituais. Na verdade, não todos. Existem aqueles que são os cessacionistas completos, perfeitos, e existem os chamados semi-cessacionistas. Alguns cessacionistas creem que alguns dons espirituais continuam em nossos dias. Por exemplo, o dom do ensino. O dom do ensino continua, ou o dom de sabedoria, ainda é ministrado nos dias atuais. Mas os chamados dons sobrenaturais, estes cessaram. Existem grandes expoentes, por exemplo, o escritor e teólogo John MacArthur é um cessacionista completo. Já, por exemplo, Augustus Nicodemos, que é muito conhecido da igreja, é um cessacionista parcial, ou semi-cessacionista. Por outro lado, nós somos os chamados continuistas. O que é um continuista? E aqui se encaixa a Assembleia de Deus. Aqui se encaixa o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele é tradicionalmente continuista. O movimento continuista crê naquilo que a nossa lição, o título, chama de atualidade. Ele crê que os dons espirituais não ficaram reservados apenas no primeiro século da era cristã. Nós cremos que os dons espirituais foram dados à igreja e permanecem conosco ao longo das eras, como tendo o principal objetivo fortalecimento da igreja, edificação, ou principais objetivos, falando vários, fortalecimento da igreja, edificação da igreja e autoridade para ministrar o evangelho, ou seja, para evangelizar. Nós cremos que os dons espirituais não ficaram presos lá no primeiro século da era cristã. Esse movimento cessacionista, da forma como ele é pregado hoje, não é antigo. Ele é recente, do século XIX em diante, nascido com muita força nos Estados Unidos da América. Por sinal, também o berço do movimento pentecostal. Agora, por que nós cremos que os dons espirituais ainda são atuais? Primeiro, vamos pensar no que os cessacionistas dizem para nós sobre não ter dons hoje em dia. Primeiro, eles afirmam que os dons espirituais se restringem à era apostólica. Mas é curioso, porque quando você lê a epístola de 1 Coríntios, no capítulo 12, que inclusive é o texto base para a nossa aula de hoje, você vai perceber que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, explicitamente, que ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. Observação: a história não registra nenhum apóstolo de Corinto, até porque, como nós sabemos, e assim creio eu, o primeiro e grande pré-requisito para ser um apóstolo
é ter sido vocacionado pessoalmente, em loco, pelo próprio Cristo. Nós não encontramos na história da igreja nenhum apóstolo saindo da igreja de Corinto. Em tempos, na época de Corinto, nós também não temos nenhum grande cânon ou livro bíblico sendo escrito por alguém de Corinto. Então, não se justifica, neste ponto, a ideia de que apenas apóstolos possuíam, ou apenas na época dos apóstolos, isso foi dado. Segunda coisa, os cessacionistas dizem que ao longo da história da igreja não há registros de movimentos carismáticos, ou seja, não há registro de movimentos que buscam os dons espirituais, o que também é um equívoco, no mínimo. Há dois motivos que podem ser colocados aí. Anote. O primeiro, não se encontra registros porque não era de interesse dos pais da igreja ou dos teólogos iniciais escrever sobre esse tópico, escrever sobre isso. Você vai observar que existiam demandas mais complexas e mais divergentes dentro da história da igreja que deveriam ser atendidas, como, por exemplo, a questão da adoração à imagem, a questão do calvinismo versus arminianismo, que ocupou grande parte do debate teológico. A doutrina da salvação, ela ocupou grande parte dos tratados dos pais das igrejas, assim como a estrutura doutrinária, porque, na verdade, cessacionismo e continuismo são interpretações teológicas. Essa é a verdade. Então, não fazia muita distinção para os pais. Segundo, assim, movimentos antigos, talvez os montanistas fossem, o movimento montanista seja o grande referencial que nós temos para movimentos carismáticos nos períodos da igreja primitiva, mas há outros períodos registrados, ok? Então, nós cremos justamente que os dons espirituais são para os dias atuais. Tudo isso que eu falei, eu aloquei dentro de introdução. O irmão deve pontuar e, se for necessário, pesquisar mais a fundo. Sugiro, inclusive, que os irmãos procurem os vídeos do pastor assembleano Gutierrez Siqueira, um dos maiores teólogos que nós temos em nossa igreja, sobre o Espírito Santo. Se você quiser se aprofundar em qualquer um dos temas que eu falei, você encontrará nos seus livros, em suas aulas, pelo YouTube, por exemplo, uma grande fonte de referência. Muito bem, o nosso tópico 1, e agora eu vou resumir para os irmãos algumas coisas. O nosso tópico 1, se você pegar aí, vai observar que ele diz o seguinte: a necessidade dos dons espirituais. A necessidade dos dons espirituais. Eu vou colocar assim, ó, a necessidade dos dons espirituais. Na introdução, quando eu descrevo para os irmãos o movimento continuista e a definição de pentecostalismo, meio que já passei aqui pela definição ou pela necessidade que a igreja tem desse movimento, desses dons. Primeiro eu quero chamar a atenção para algo que a nossa lição chama de pneumáticos, que está no tópico 2. Pneumáticos. Pneumáticos. E segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, que está também no tópico 2, que é para carisma. Carisma. As duas palavras são associadas a dons espirituais, principalmente em 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver que pneumáticos vem da raiz pneuma, e nós sabemos que pneuma é vento. Entretanto, muitas vezes, a palavra pneuma está associado a movimento. Ou seja, a primeira necessidade que a igreja tem de ter os dons espirituais
é para que ela permaneça em movimento, ou seja, ela precisa ter vida. Movimento só tem aquilo que funciona. É bom lembrar que a igreja na Bíblia, ela é tratada como corpo. Não é uma ou duas vezes que a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Esse corpo precisa trabalhar, este corpo precisa estar em movimento. E o que dá fôlego de movimento para a igreja? O que é que movimenta o nosso ambiente? O que é que faz nos sentir vivos? O Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja inerte. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja parada. Ela vai, no mínimo, atrofiar, porque aquilo que não se movimenta tende a perder a sua funcionalidade. Portanto, pneumaticos, pneuma, movimento, nos diz muito sobre a importância dos dons espirituais para o trabalho da igreja, para o movimento da igreja. É interessante porque uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que apenas 20% da membresia da igreja trabalha efetivamente na igreja. Quando eu falo trabalha, eu me refiro participa de movimentos da igreja. Apesar da pesquisa ser norte-americana, eu diria que ela não foge muito da realidade do Brasil. No Brasil, passamos por algo parecido. E aí, vem a segunda parte. Alguém pode dizer, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom. A Bíblia conta a famosa história dos talentos, lembra? A parábola dos 10 talentos. A Bíblia diz que a um, Deus deu 5 talentos, a outro, Deus deu 2 talentos, e a outro, Deus deu 1 talento. A pessoa que estava com os seus 3 talentos, trabalhou com os seus 5 talentos, trabalhou e dobrou a quantidade de talentos. O outro que tinha 2 talentos, trabalhou e dobrou. Esses dois, quando o Senhor veio fazer o resgate, eles ouviram do Senhor dizendo, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entretanto, a Bíblia diz que aquele que recebeu 1 talento o escondeu e não multiplicou. E ainda se justificou com o Senhor dizendo, olha, eu sei que tu és um homem duro, que julgas de forma rígida, e fiquei com medo de perder o meu talento, por isso eu enterrei e agora eu estou lhe entregando. Servo mau, servo infiel, serás lançado fora. Uma palavra dura, uma palavra difícil. Portanto, todos nós temos talento. E aí entra a palavra carisma. Porque a palavra carisma, ela está associada à raiz da palavra caris, que significa graça. E aí entra a outra importância dos dons espirituais. Ele mantém o movimento da igreja, capacitando-nos por meio da graça. O que é a graça? Os irmãos se lembrar que esse é um tema bastante recorrente. Graça é favor imerecido. Portanto, todos nós fomos chamados para o trabalho através do chamado universal. E somos capacitados pela misericórdia e graça de Deus. A graça, o carisma que é enunciado. Muitas vezes a palavra carisma vai ser interpretada como dom, como talento, se aliando com o que eu acabei de falar aqui para os irmãos. Agora, o que é um dom espiritual? Nós falamos aqui sobre isso, mas a pergunta é, professor, você tem falado sobre dons, mas o que é dons espirituais? Anote aí, por favor. Dons espirituais, dons do Espírito, nada mais são do que atribuições sobrenaturais, capacitações
sobrenaturais, vindas do próprio Espírito Santo, que nos auxilia a fazer a obra de Deus. Eu vou repetir para você. Inclusive isso está colocado, se você quiser grifar na sua lição, no tópico 3. São atribuições, e a revista chama de capacitações sobrenaturais, vindas do próprio Deus, para nos dar possibilidade, maneira de exercer a obra de Deus, ou trabalharmos no serviço do Senhor. Muito bem. O nosso tópico 2, a função dos dons espirituais. A função dos dons espirituais. Nesse tópico, existe mais informação do que eu vou colocar aqui, mas observe que muito da função, eu já falei aqui, ó, percebeu? Muita da função dos dons espirituais, eu já falei quando comentei sobre a necessidade. Porque você concorda comigo que a função está ligada diretamente à necessidade? Concorda comigo? Então, é quase que natural falar de um falando do outro. Até porque a função dos dons espirituais, eu já mencionei quando nós definimos dons. A função está na própria definição que nós passamos aqui de dons espirituais. Mas eu queria fazer uma observação, eu quero fazer uma observação muito pertinente no tópico 3, tópico 2, sobre como nós normalmente separamos os dons espirituais. Você vai ver que a nossa lição, ela separa os dons espirituais de forma bíblica e teológica. Eu confesso que, com o máximo respeito ao pastor Ezequias, que é o nosso comentarista, eu acho uma distinção meio que aleatória. Afinal de contas, se é teológica, precisa ser bíblica. Tá? O que nós temos é que há várias listas de dons espirituais. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12. A lista de Paulo também volta lá em Romanos 12. Apesar que em Romanos 12, depois de falar sobre a organização da igreja, o estabelecimento da igreja, a generosidade da igreja, em Romanos 12 ele foca bastante na parte de profecias, na parte de professar, né, de vaticinar. Entretanto, você vai ver pelo menos umas 3 listas distintas. Inicialmente, as pessoas classificavam os dons espirituais em 9 dons, mas existem outros dons que são citados ao longo da Bíblia Sagrada, e eu considero que não tem necessidade de ficar enumerando um a um. Entretanto, no tópico 2, há aqui uma classificação que eu gostaria que você anotasse. Em essência, na nossa igreja, no credo da Assembleia de Deus, nós classificamos os dons espirituais em 3 classes. Primeiro, nós temos os chamados dons de revelação. Escuta, dons de revelação não significa necessariamente aquela pessoa que ela consegue, né, ter visões, mostrar o que está oculto através de sonhos. Não necessariamente. O que nós chamamos de dons de revelação? A sabedoria, por exemplo, tá? A palavra de sabedoria, a palavra de ciência. Sim, a ciência secular é um dom do Espírito Santo, é um dom que vem de Deus. E o discernimento de espírito, observe que não significa necessariamente aquela pessoa que tem revelação. Aliás, o que mais tem hoje em dia são revelamentos e não revelação, não é? Venha porque vai revelar o seu CPF, vai revelar o seu RG. Irmão, olha aqui para mim. Todo dom tem uma função específica. Resumindo toda a função, anote: edificar a igreja. Todo o dom espiritual tem como função edificar a igreja, vírgula, edificar a si mesmo e o próximo.
Vou repetir. A grande função dos dons espirituais é edificar a igreja, edificar a si mesmo, edificar ao próximo. Portanto, não tem sentido você ficar adivinhando CPF, RG, apenas por adivinhar. Deus pode fazer isso? Pode. Deus já fez? Já, mas com propósitos muito específicos, tá bom? Então, onde enquadra os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Saber quando o espírito é de Deus e quando não é. Segundo dom que nós temos, colocado aí para nós, são os dons de poder. Dons de poder. Bom, quais são os dons de poder? E esses são os mais comuns. Inclusive aqui se enquadra o chamado dom da fé. O dom da fé, o dom de curar, que muitos cessacionistas parciais, eles creem por divina, tá, gente? Eles creem em cura, mas não como dom, tá? Não como dom. E as chamadas operações de maravilha. Fé, dons de cura e operações de maravilha. E por fim, nós temos os chamados dons de inspiração. Dons de inspiração. O que são os dons de inspiração? Por exemplo, profecia. Profecia não é um dom de revelação, tá? Que é uma coisa muito comum, as pessoas acharem que profecia é dom de... Não. Profecia é dom de inspiração. Porque a profecia não revela algo novo, né? No sentido de palavra, de escrita bíblica. Não. Outra coisa, línguas estranhas, o falar em línguas, variedade de línguas e interpretação, que eu acho fantástico, acho lindo, né? O falar em línguas e a interpretação. Essa é uma definição básica. Você vai ver que os cessacionistas, eles fazem uma diferença que não está na Bíblia, né? Eles separam dons de sabedoria de dons sobrenaturais. Por exemplo, eles creem que ainda acontece revelação através da pregação, do ministério da pregação. Fato, ok. Mas o sobrenatural, eles não creem. Nós cremos que ainda existe. E você sabe, porque eu tenho certeza que você já testemunhou isso na sua própria história, na sua própria biografia. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Dons de revelação, de poder e de inspiração. Ok? Então não se esqueça. Dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento do Espírito. Dons de poder, dom da fé, dom de cura, tá? E dons de operar maravilhas. Terceiro, dons de inspiração, o dom da variedade de línguas, a profecia e a interpretação. Há outros dons, você vai ver isso ao longo da Bíblia, mas isso aqui já está ótimo para nós. Meus irmãos, para não alongar mais a nossa aula, porque o nosso tempo já se esvaiu, é importante lembrar que tudo isso é aplicado para a utilidade da igreja. Não é para vanglória humana, não é para exaltar o homem. A função dos dons espirituais está voltada para o caráter prático da igreja. Perdão. Ela está voltada, assim como nós vimos aqui anteriormente, a necessidade dos dons está voltada para o caráter prático, para ser útil à igreja. E o nosso último tópico, irmãos, fala: os dons revelam a unidade na diversidade. Eu vou resumir isso aqui, os irmãos vão complementar. Vamos lembrar que esta aula é apenas um complemento. No tópico 3, os irmãos vão perceber que apesar de haver diferentes dons,
diferentes listas, mais de 9 dons citados, todos eles trabalham para que o organismo da igreja seja um. Tudo coopera para que a igreja caminhe em unidade. Não é para divisão. É claro que Satanás tenta deturpar isso aqui. É óbvio que nos dias atuais existe muita meninice, existe invencionice, mas o que está na Bíblia e acabou. Fim de papo. E a diversidade que nós temos, inclusive, foi o nosso texto áureo que diz o que para nós? Vamos lá? 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E vou dizer mais, o Espírito Santo não é um espírito de confusão. O Espírito Santo não é um espírito de dissensão. Há diferentes ministérios, há diferentes dons. Eu nem vou entrar aqui, porque o meu tempo não dá mais, de falar sobre a diferença entre ministérios e dons. Mas dá alguma diferença. Mas o fato é que, apesar da miríade de diferenças, tudo coopera para a unidade da igreja. Se alguém exerce aquilo que Deus deu para semear dissensão, separação, vanglória, vaidade, das duas uma, ou está desviando o propósito daquilo que Deus deu a ela, ou não é genuinamente um dom do Espírito Santo, é uma enganação. Meus irmãos, daria para falar horas e horas sobre esse assunto, mas o nosso tempo é muito curto. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha te ajudado, que Deus te prospere e te faça ter ânimo para estudar e ter fome e sede de conhecimento e de sabedoria do alto. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Semana que vem estamos de volta para mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe sempre. Amém.